Paz do Senhor a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana Renovada, a todos os demais irmãos de outras denominações. A paz do Senhor a todos os ouvintes da cidade de Santa Adélia, de outras cidades, que estão nesse exato momento participando desse culto maravilhoso que nós estamos iniciando. Eu quero nesta noite continuar falando sobre a esperança. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 aos Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos 1 aos Coríntios, o capítulo 13 e o verso 13. Eu quero mandar um abraço, para minha esposa, a pastora Gilmara, para minha filha Rebeca, que estão viajando, estão em Bebedouro, para todo o pessoal lá de Bebedouro, tios, tias, parentes e amigos, que estão participando, que estão nos ouvindo nesse exato momento. Um grande abraço para todos vocês, Um abraço aí para todos os irmãos da igreja que estamos com saudades, Para todos os irmãos e irmãs em Cristo que estão ouvindo aí esta palavra de Deus para o seu coração, tá? 1 aos Coríntios, capítulo 13 e o verso 13, Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e vamos ler comigo. A palavra do Senhor diz assim: sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Meus queridos, eu amo pregar sobre a fé. Eu amo pregar sobre o amor. Quase que eu me lembro, nunca tinha pregado aqui na igreja sobre a esperança. Mas hoje eu volto a falar sobre esse tema, a esperança. Sabemos que o amor, ele é o primeiro fundamento da vida cristã. A esperança é o segundo fundamento da vida cristã. E a fé é o terceiro fundamento da vida cristã. No entanto, hoje eu quero continuar sobre esse tema, sobre o segundo fundamento da vida cristã, que é a esperança. Porque nesses dias que nós estamos vivendo, podemos assim dizer, dias de caos, por causa desse vírus, por que nesses dias o Senhor tem colocado essa palavra esperança fortemente no meu coração? E eu quero ministrar para você por que esperança. Domingo passado nós falamos sobre a esperança e hoje nós estamos dando continuidade a esse tema, a esperança. Por quê? Por que falar sobre a esperança? Porque nesse tempo agora, presente, que nós estamos vivendo, essa palavra esperança, ela soa bem forte no coração da humanidade. Por exemplo, a economia do mundo estão na esperança de que essa situação acabe logo. Os governos do mundo, tanto presidentes como reis, como prefeito, governadores, enfim, todos os governos do mundo estão na esperança de que essa situação venha acabar logo. Os médicos, as enfermeiras, os hospitais, enfim, estão todos na esperança de que tudo isso venha terminar logo. As escolas, ou seja, os professores, diretores, alunos também estão na esperança de que essa situação venha terminar. Os esportes, jogadores,
as seleções em todo o mundo, né? E também estão na mesma situação, na esperança de que tudo isso venha passar. As igrejas, né? Os pastores, os padres, enfim, todas as igrejas no mundo inteiro estão aguardando, esperando, estão na esperança do que o mais rápido possível a situação venha a terminar. Os comerciantes, né? Aqueles que foram ordenados a fechar as suas portas, também estão na mesma esperança, esperando que as coisas voltem ao normal. E enfim, as famílias, né? As famílias, os avós, os avós, os pais, os tios, as tias, as mães, né? Os filhos, as crianças, todos não veem a hora em que essa situação venha a terminar. Eles também estão na esperança. Então, enfim, o mundo todo vive numa esperança que tudo isso venha passar, que tudo isso venha acabar, para que a vida volte ao normal. Mas, contudo, a esperança de muita gente estão em um sistema de resolução para o caos em que nós estamos vivendo nesses dias, né? É lógico que tem muita gente que tem a sua fé em Deus, tem muita gente que tem esperança em Deus, mas tem muita gente que estão vivendo sem esperança. Talvez já não acreditam mais que a vida possa voltar ao normal, até porque a mídia, os governantes, de vez em quando têm anunciado, né? Mais um tempo, e depois mais um tempo, e depois mais um tempo, né? Ou seja, estendendo o tempo para que a vida volte ao normal. Quantos são aqueles que já perderam a esperança, não é? Quantos são aqueles que estão tirando a vida, né? Como o caso de pessoas que perderam dinheiro, perderam parte dos seus lucros, né? E perderam a esperança e acabaram tirando a sua vida, né? E acabaram até mesmo se suicidando, não é verdade? Quantos que não têm esperança mais? Não tem mais esperança. Existe uma palavra que diz que há mais esperança para uma árvore cortada, né? Até porque depois que ela é cortada, ela se renova, novamente os brotos saem e se renovam, né? E aquela árvore volta a reviver novamente, do que muitas e muitas pessoas que não têm mais esperança. Por isso, nessa noite, eu volto a falar sobre esse tema, a esperança. Mas qual é a verdade? Qual é a verdade que a palavra de Deus nos diz? E por isso eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, né? De número 62, Salmo 62, no verso 5. E olha o que a palavra de Deus, ela diz, né, a respeito da esperança. Salmo 62 e o verso 5, né? Vamos lá. Diz assim: contudo, somente no eterno, espera a minha alma, em silêncio, pois Ele quem? O Senhor Deus, Ele é quem me traz a esperança. Eu vou repetir, Salmo 62 e o verso 5. Contudo, somente no eterno espera a minha alma, em silêncio, pois Ele é que me traz a esperança. Querido,
A esperança de muitas pessoas estão em outras coisas nessa vida. A esperança de muitos estão no dinheiro, na fama, né? Na posição elevada. A esperança de muitas pessoas estão no seu braço de carne. A esperança de muitas pessoas estão no sistema desse mundo, né? A esperança de muitas pessoas estão no governo. A esperança de muitas pessoas estão na força, na sua própria força. A esperança de muitos estão no seu trabalho. Mas a palavra aqui diz assim, olha, contudo, somente no eterno espera a minha alma, e em silêncio, pois ele é que me traz a esperança. Querido ouvinte que me ouve nesta noite, a nossa esperança, ela precisa estar focada. A nossa esperança, ela precisa estar direcionada, alicerçada, ou seja, conectada somente no eterno Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e fez a terra. A esperança de muitas pessoas estão conectadas em coisas materiais, em sistemas humanos. Por isso, a esperança de tanta gente tem sido frustrada. Mas a nossa esperança, ela tem que estar, ela precisa estar no eterno, né? No Deus Todo-Poderoso, que é o eterno, não é mesmo? E nós precisamos, nesses dias, nesse tempo em que nós estamos vivendo agora, nós precisamos estar com a nossa alma em silêncio, ou seja, quieta, sem desespero algum, né? Sem preocupação alguma. A nossa alma, ela precisa se aquietar no Senhor, esperar no Senhor, em silêncio. Quantas pessoas que murmuram, quantas pessoas que, estão bravas com essa situação, quantas pessoas que estão reclamando, quantas pessoas que não dormem mais à noite, quantas pessoas que entraram em desespero, não é verdade? Mas eu quero dizer para você que a nossa alma, ela é o centro das emoções. A alma, ela é aquela parte em nós aonde se concentra todas as emoções. E muitas vezes as emoções das pessoas, devido a ouvirem tantas notícias pelos jornais, pela mídia, pelas pessoas no seu dia a dia, as emoções das pessoas, estão bagunçadas, estão fora, estão alteradas. Você está entendendo? Devido a toda essa situação, a sua alma, ela está inquieta, preocupada, ansiosa. Muitas pessoas até entraram em depressão por causa da situação que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer para você que a nossa alma, ela precisa se aquietar em Deus, que é o eterno, que é o todo-poderoso, que é aquele em quem nós devemos depositar toda a nossa esperança. A nossa esperança, ela precisa ser conectada no Deus Todo-Poderoso, certo? Então a sua alma precisa se aquietar, a sua alma precisa esperar em Deus, não é? E quando eu digo esperar em Deus, é esperar em silêncio, sem murmurarmos, sem reclamarmos, sem entrarmos em desespero, não é verdade? Sabe por quê? Porque tudo que o inimigo das nossas almas quer é que você entre em desespero, é que você entre no campo da preocupação, da ansiedade, não é verdade? O inimigo quer que você se preocupe, que você entre em desespero.
né? Que você entre em depressão, que você se preocupe com a situação, mas não é isso que o Senhor quer de mim, de você, não é verdade? Apenas fique em silêncio, fique em Deus, entre na presença de Deus, né? Esperar em Deus, esperar em silêncio significa adorar, orar, não é verdade? Ter momentos com Deus, ter momentos espirituais com Deus, estar conectado no Pai. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos que quantas situações adversas, circunstâncias e tantas coisas mais o povo de Israel passaram, né? Mas muitos não perderam a esperança em Deus, ou seja, muitos, a esperança deles estavam depositada no Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, querido, que a sua alma venha ficar quieta, em silêncio, no Senhor. Espera no Senhor, espera nele. Então nessa noite eu quero falar para você a seguinte forma: em primeiro lugar, a nossa esperança, ela precisa estar estabelecida, depositada em Deus, o nosso Pai eterno. Em primeiro lugar, a nossa esperança precisa estar conectada, estabelecida em Deus, depositada no nosso Pai Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, certo? Para isso, eu quero ler com você alguns textos, né? Deposite a tua esperança somente em Deus, deposite a sua esperança somente nele, no Deus Todo-Poderoso, né? A esperança de muitos estão frustradas porque depositaram as suas esperanças em outras coisas, não a depositaram em Deus. Vamos ver aqui no Salmo de número 71, no verso 5, Salmo 71, e o verso 5, né? Que diz assim: Tu és minha esperança, ó soberano Senhor. Deposito em ti toda a minha confiança, desde a minha juventude, né? Vamos lá? Tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Deposito em ti toda a minha confiança, desde a minha juventude. Nós vemos aqui nesse salmo que a pessoa que escreveu esse salmo, ele está dizendo o seguinte: que o Senhor Deus era a esperança dele desde a sua juventude. O Senhor Deus, o soberano, o todo-poderoso, a esperança dele era no soberano desde a sua juventude. Por isso que eu quero aqui dizer para vocês, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, né? Porque a esperança de vocês, jovens, crianças, adolescentes, né? Desde a vossa juventude, a esperança de vocês já esteja no Senhor, já esteja no soberano, né? Quantas crianças que estão passando por essa situação, né? Se essa situação que nós estamos vivendo já é difícil até para os adultos, quanto mais para as crianças que estão vivendo essa época, né? Uma época difícil, mas a nossa esperança tem que estar já desde a nossa juventude no soberano Deus, no eterno Pai Todo-Poderoso. Quero ler mais um texto com você no Salmo 40, no verso 1, né? Salmo 40 e o verso 1, que diz assim: Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, em primeiríssimo lugar, a nossa esperança
precisa estar depositada em Deus, no Senhor, né? Mais uma vez, Salmo 40: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso acontece quando você deposita a sua confiança em Deus. O Senhor, Ele se inclina para você, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua oração, Ele ouve a sua adoração. Ele, o Senhor, se volta para você, porque a sua esperança está nele. Aleluia, glória a Deus. Salmo 42, no verso 5, né? Diz assim, Salmo 42, verso 5, diz assim, por que estás assim, tão abatida, ó minha alma? Por que estás assim, tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento, Ele é o meu Salvador. Olha que palavra extraordinária para cada um de nós, né? Por que estás assim, tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Querido, quantas pessoas que estão com a sua alma abatida por causa dessa situação? Quantas pessoas que a alma está angustiada por causa dessa situação? Então a palavra aqui, ela diz assim, por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? E aí o texto continua dizendo assim: deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele, o Senhor Deus, é o meu Salvador. Então nessa noite, você que está me assistindo, você que está aí me vendo, eu quero dizer para você, por que a sua alma está abatida? Por que você se angustia por causa da situação toda de vírus, né? Notícias e mais notícias. Por que a sua alma está abatida? Por que sua alma está angustiada? Por quê? Olha, né? Quando nós depositamos a nossa esperança em Deus, né? Ele é o nosso Deus que vai nos livrar de todo esse caos, de toda essa situação, de todos esses males, né? Porque a palavra diz assim, pois ainda o louvarei. Querido ouvinte, eu quero dizer para você, em vez de você ficar atormentado, angustiado, em vez da sua alma ficar abatida por causa da situação, você possa, sabe fazer o quê? Louvar o Senhor, né? Levante as suas mãos para o céu e diga: Pai, eu te louvo, Pai, eu te adoro, eu te exalto, porque o Senhor é o meu livrador, o Senhor é aquele que me livra, o Senhor é o meu Salvador, e eu coloco a minha esperança em Ti, e eu deposito a minha esperança, Senhor, em Ti, Senhor. Então, em vez da nossa alma ficar abatida, angustiada, você possa louvar. Quando a palavra diz esperar em Deus em silêncio, quer dizer, não é para você simplesmente ficar quietinho, né? Não, mas é para você louvar a Ele e dizer: Senhor, eu te louvo pelo livramento desse vírus, ou de qualquer outros tipos de vírus e doença, enfermidade. Eu te louvo, eu te adoro, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é a minha proteção, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é o meu livramento, né? O Senhor é o meu livramento, é aquele que vai me livrar, é aquele que vai livrar a sua família de todo o caos, de toda a situação adversa nesses dias que nós estamos vivendo. Olha que palavra, né? E ainda continua, mais um salmo, Salmo 42 e o verso 11. Salmo 42, agora o verso 11, diz assim de novo: por que estás triste? Né? Melhor, por que estás assim, tão triste? Olha só, querido, por que estás assim, tão triste, ó minha alma?
Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora. Ó, meu Deus, olha que texto maravilhoso. Por que a sua alma está triste, não é? Quantas pessoas, querido, que estão tristes, não é? Estão tristes, não conseguem comer, não conseguem mais viver, né? A sua alma está martirizada. A palavra martirizada, ela vem da palavra martírio, né? Sofrimento. Querido, tem tantas pessoas que estão tão tristes, que a alma delas está martirizada, a alma está sofrendo, está gemendo, não é? A alma está em martírio. Por quê? Hein? O seu ser está em martírio. Por quê? Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora. Ó meu Deus. Querido ouvinte, não fica triste com essa situação. Não. Louva o Senhor. Louva a Ele pela sua presença. Louva a Ele todos os dias pela sua presença maravilhosa, a presença do nosso Salvador. Por isso que a palavra Salvador já diz, né, aquele que salva. A nossa esperança precisa estar colocada, ela precisa estar depositada no Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, e Salvador significa aquele que nos salva. Aquele que nos salva do sofrimento, aquele que nos salva dos martírios, aquele que nos salva da tempestade, aquele que nos salva da tristeza, da angústia, da maledicência, aquele que nos salva do vírus, do corona, de qualquer outra espécie de vírus, né? A nossa esperança precisa estar totalmente depositada em Deus. Por isso eu louvo a Ele, né? Não há motivo, não há razão para você se entristecer. Louve a Ele, adore a Ele, exalte a Ele, porque Ele é maravilhoso. E eu sinto a presença dEle aqui nesse exato momento. A presença dEle é real, a presença dEle é especial, a presença dEle é poderosa, a presença dEle é tão gostosa. Por isso você deve louvar todos os dias, louvar a Ele pela sua presença, tá? É isso que é importante na nossa vida, né? E eu quero ler aqui ainda mais um texto, em Isaías 30, no verso 18, diz assim: como são felizes todos os que nele depositam a sua esperança, não é? Como são felizes todos os que nele depositam a sua esperança. Olha que palavra, hein? Isaías 30, verso 18, bem no finalzinho do verso, está escrito isso. Felizes, né? São todos aqueles que depositam a sua esperança no Altíssimo, no Deus Todo-Poderoso. Então, querido, em primeiro lugar, né? A nossa esperança precisa estar depositada em Deus, nosso Pai, o nosso Salvador. Amém? Nós vamos ouvir um louvor, não acabou ainda não, nós vamos ouvir um louvor, e depois desse louvor eu vou terminar a palavra. Enquanto isso você pode aí tomar um pouquinho de água, né? Toma um copo de água, e logo eu volto aqui com a parte final desta palavra. Ouça esse louvor, olha, preste atenção na letra desse louvor, vamos lá.
espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci. Mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé, não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas, minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé, não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto, de ti estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Estou mais perto, de ti estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu redentor. Sinto florescer. És meu redentor, porque vives minha fé, não morrerá. O Senhor não falhará. Então, meus amados, vocês ouviram aí essa mensagem desse louvor da voz da cantora Aline Barros sobre a esperança. Que louvor maravilhoso. E eu quero aqui continuar a nossa palavra nessa noite. Em primeiro lugar, a sua esperança precisa estar depositada em Deus. Mas, pastor, e em segundo lugar? Em segundo lugar, a sua esperança precisa estar depositada na palavra. Em segundo lugar, a sua esperança precisa estar conectada, depositada na palavra de Deus. Vamos ver aqui um texto no livro de Salmos, em Salmo 119. Salmo 119.
o verso 49. Salmo 119, verso 49, que diz assim: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me encheste de esperança. Em segundo lugar, a nossa esperança precisa estar conectada na palavra de Deus, né? Quantas pessoas que a sua esperança está em tantas outras coisas, em tantos outros recursos, né? Menos na palavra. Mas aqui, o que está dizendo o Salmo? Lembra-te da tua palavra, ao teu servo, pela qual encheste de esperança. Querido ouvinte que me ouve, né? A nossa alma, ela tem o poder, a alma tem o poder de encher, ou seja, de absorver, esta é a palavra certa. A nossa alma, ela tem o poder de absorver aquilo que você dá, aquilo que você entrega para ela, para sua alma, tá? E aqui então a Bíblia diz assim, ó, lembra-te da tua palavra. Então nesses dias, nesses momentos que nós estamos vivendo agora, lembra-te da tua palavra, lembra da palavra de Deus, querido, né? Lembra da palavra de Deus, não é? A meditação da palavra de Deus, para quê? Para que encha o teu coração, para que encha a tua alma de esperança. Sabe, eu não tenho aqui nada contra a televisão, a TV, nada contra as redes sociais, nada contra, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você vai me entender, o que eu quero dizer, tem pessoas que às vezes eles enchem a alma deles de muitas notícias, né? E principalmente agora que a mídia, né, se fala muito em coronavírus, né? Vírus, corona. Então, quantas pessoas que a sua alma está cheia, sabe do quê? De medo. A alma está cheia de medo, de tanta notícia negativa, tanta notícia, né? É lógico que nós precisamos nos cuidar, precisamos fazer a nossa parte, não é verdade? Precisa fazer a sua parte, sim. Por quê? Porque nós moramos na terra, nós vivemos nessa terra, e a terra, né, ela tem circunstância, e nós precisamos nos cuidar, nos preparar, lógico, né? Nós precisamos obedecer às autoridades, não é verdade? A Bíblia fala isso, obedecer às vossas autoridades, aos médicos, aos governantes, não é verdade? Mas o que eu quero dizer aqui é que existem pessoas que elas, de tanto ouvirem notícias e mais notícias, o coração delas se encheram de medo. Por causa do quê? Por causa de tantas notícias, né, que a sua alma absorveu. Então, a palavra diz assim, lembra-te da tua palavra. Então, ouvinte, lembra da palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Conecte-se na palavra de Deus, para que a sua alma, ela se encha de esperança, da esperança do Deus vivo, do nosso Salvador, do nosso protetor. Quando eu leio a palavra, quando eu medito, ela se enche de força, de paz, de vigor, de alegria, né? A minha alma, ela se enche a palavra de Deus traz em benefício a minha alma. Então, lembra-te da tua palavra ao teu servo. Querido, lembra da palavra nesses dias. Reúna a sua família. Você pai, você mãe, você avô, você avó, você tio, tia. Pegue a palavra, reúne a sua família, né? E vai para a palavra, não é? Vamos para a palavra, medite na palavra e enche a sua alma de coragem, de esperança, de paz, porque é isso que a palavra de Deus enche a nossa alma, o nosso coração, certo? Eu quero ler mais um texto no Salmo 119 e no verso agora 114,
Salmo 119, no verso 114, diz assim, ó: Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra deposito toda a minha esperança. Ei, que palavra maravilhosa! Vou repetir, Salmo 119, verso 114. Tu és, ó Senhor, o meu abrigo, né? Tu és, ó Senhor, o meu escudo, e na tua palavra deposito toda a minha esperança. Ei, que maravilha, né? Querido, o Senhor, Ele é o teu abrigo, né? O que é um abrigo? O abrigo é um lugar de esconderijo, é um lugar de fortaleza, é um lugar aonde você possa se esconder, tá? E nesse lugar, quando a gente se esconde no Senhor, quando a gente está abrigado no Senhor, certo? Abrigado no Senhor, né? Nós não precisamos temer o coronavírus, nós não precisamos temer o caos, o desespero, a doença, o câncer, a maledicência, né? A depressão, ou qualquer que seja a situação, circunstância em que você está vivendo. Sabe por quê? Porque você está abrigado, você mora, você está escondido, né? No Senhor, aleluia, né? E outra aqui ainda a palavra diz assim: e o Senhor é o meu escudo. Você sabe muito bem que o escudo, ele significa proteção. O Senhor é o nosso escudo que nos protege, que protege você, que protege o seu corpo, que protege a sua alma, que protege o seu espírito, o seu ser, que protege a sua casa, que protege a sua família, que protege a sua parentela. O Senhor é o nosso escudo. E na sua palavra eu deposito toda a minha esperança. Que maravilha! Então o Senhor, além de ser abrigo para nós, Ele é o nosso escudo, a nossa proteção, nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, né? E na sua palavra nós possamos depositar toda a nossa esperança. Que maravilha esses versos, viu? Né? É muito profundo essa palavra. No Salmo 119, no mesmo Salmo 119, no verso 116, olha o que diz, né? Sustenta-me de acordo com a tua promessa, e eu viverei. Ou seja, sustenta-me, Senhor, de acordo com a tua promessa. Promessa é o quê? A palavra. Sustenta-me de acordo com a tua palavra. Sabe por que a nossa esperança precisa estar conectada com a palavra? Sabe por que a tua esperança, a esperança da sua família, a esperança do seu parente que está enfermo, de alguém que está em desespero, precisa estar conectado com essa palavra? Sabe por quê? Por quê? Porque o Senhor, Ele nos sustenta de acordo com a sua palavra. E eu viverei, aleluia. Olha o que diz: sustenta-me de acordo com a tua palavra, e eu vou viver. Não vou morrer, não vou morrer. Você não morrerás, você não vai morrer, porque se você está conectado com a palavra, essa palavra é poderosa. Essa palavra, ela é a própria palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, se você está conectado com esta palavra, você vai viver. Aleluia! É o que diz Salmo 114, verso 16: sustenta-me de acordo com a tua promessa, com a tua palavra, e eu viverei. Você vai viver, sua família vai viver, por causa do sustento que é esta palavra. Aleluia. No Salmo 119 e no verso 147 agora, mesmo Salmo 119, verso 147, né? Olha o que diz: antes da aurora me levanto,
para suplicar o meu auxílio. Em tua palavra deposito toda a minha esperança. Salmo 119, 147, antes da aurora. Pastor, o que significa aurora? A aurora significa, sabe o quê? Significa antes do nascer do sol. Então o texto aqui diz assim, olha, né? Antes da aurora, antes do nascer do sol. Sabe, é um dos horários que eu mais amo e mais gosto, é esse horário antes do nascer do sol, né? Quantas pessoas que levantam de manhã, antes do sol nascer, pessoas vão fazer caminhada, pessoas vão passear com o cachorro, pessoas vão, né? As pessoas estão indo para os seus empregos, para o seu trabalho, né? Aquele horário, sabe aquele horário gostoso? Que horário gostoso! Então a palavra antes da aurora me levanto, antes do nascer do sol, eu me levanto para suplicar o teu auxílio. A palavra auxílio significa a tua ajuda, ó Senhor. Antes de nascer o sol, eu me levanto para suplicar a tua ajuda, o teu socorro, o teu auxílio, e em tua palavra deposito toda a minha esperança. Então, sabe, eu quero dizer para você o seguinte: antes que o sol nasce, né, levante, e a primeira coisa que você vai fazer, sabe o que é? Orar. Ora, antes que o sol nasce, naquele momento da aurora, você possa entrar em súplicas. Suplicar quer dizer súplicas, orações. Então você começa a orar e você pede para todo aquele dia, você pede o auxílio de Deus, a ajuda de Deus, o socorro de Deus por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua cidade, pela sua parentela, pela sua pátria, pelo Brasil, pelas autoridades, não é verdade? Então você possa então orar, primeira coisa. Em segundo lugar, sabe o que você faz depois que você orar? Na aurora, você pode então meditar na palavra, que é toda a sua esperança. Primeiro você ora, primeiro você adora a Deus, e depois você entra na palavra e começa a meditar na palavra, que é toda a sua esperança. Aleluia! Glória a Deus, maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, querido, né? Eu quero agora encerrar dizendo o seguinte: todos quantos depositam as suas esperanças na palavra, as suas esperanças não serão frustradas, tá? Todas as pessoas que depositam as suas esperanças na palavra, as suas esperanças não serão frustradas. Sabe por quê? Porque você depositou a sua esperança na palavra. Então a sua esperança não será frustrada de forma alguma, de maneira alguma, tá? Todos quantos depositam as suas esperanças na palavra, as suas esperanças não serão frustradas. Maravilha, né? Maravilha. E eu vou me encerrar com o último texto que está lá em Romanos, né? Romanos, no capítulo 12, no verso 12 de Romanos. Eu vou encerrar, quero deixar esse último texto para você, dessa palavra, Romanos 12, e o verso 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança. Outra vez, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha só, eu encerro com esse texto aqui, Romanos 12, verso 12. Alegrai-vos, não é? Lembra daqueles textos de Salmo que agora há pouco a gente esteve aqui falando, né? Porque estás abatido, a minha alma?
Porque estás angustiada, ó minha alma? Porque estás triste, ó minha alma? Agora olha o que diz aqui, Romanos 12:12. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos na esperança, tá? Então existem pessoas que na sua alma, que é a sua mente, que é o centro das emoções, tem pessoas, irmãos, que são tão péssimas, né? Aí as pessoas pensam assim, né? É porque essa situação não vai acabar mais, é porque, sabe, tá morrendo tanta gente, é porque, sabe, não tem mais jeito, é porque, sabe, nós vamos morrer, é porque, sabe, o mundo está chegando ao seu fim, é porque, sabe, irmãos, são tantas coisas. São tantas frases negativas, são tantos pessimismo, são tantas, você entendeu, coisas que significam falta de esperança em que está circulando na alma, na mente das pessoas nesse tempo que nós estamos vivendo. Por isso que eu estou pregando aqui para você, tenha esperança, tenha esperança. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, sede paciente, tenha paciência com essa situação que nós estamos vendo agora, e persevere na oração, ore, sabe, eu tenho entrado em algumas nas redes sociais e eu tenho visto, sabe, tantas pessoas que por outro lado, elas não estão pessimistas, não. Eu tenho observado pelas redes sociais que tem muita gente que elas estão crendo em Deus. Eu tenho observado no momento que nós estamos vivendo de dificuldade agora, tem pessoas que estavam afastadas de Deus e elas estão se reconciliando com Deus, estão orando pelas ruas, estão orando nas casas, estão lendo a palavra, estão buscando o Senhor, pessoas que estão, sabe, parece que essa situação, ela veio para encher o seu coração de esperança, de fé, de amor a Deus. Alguém perguntou qual é o maior mandamento, e alguém respondeu: o maior mandamento é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é o segundo mandamento? Qual é o segundo maior mandamento? O segundo maior mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho observado, por outro lado, que muitas pessoas que estavam, talvez, que nem lembravam mais de Deus, que não lembravam mais, né, do céu, que não lembravam mais do Senhor, elas têm voltado seus corações para Deus, né? Então, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Querido, persevera na oração, tá? Persevera na oração, tá? Não fique triste, não fique com a sua alma batida, não fique aí, né, com a sua alma sem esperança. Não, alegrai-vos, alegra-te na esperança. Diga: olha, eu espero em Deus, eu espero no meu Pai, eu espero nele. Ele é o Criador dos céus e da terra, foi Ele que fez os céus, foi Ele que fez a terra, foi Ele que fez o homem e a mulher, Ele fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então eu espero no Senhor, eu me alegro nele, na sua esperança, né? Eu sou paciente nesse momento de caos, de dificuldade, nesse momento que nós estamos vendo agora. Eu sou paciente e eu vou perseverar na oração. Todos os dias eu vou orar, seja de manhã, na aurora, antes do sol nascer, ore, seja, né, na hora do seu café, ore, seja à tarde, ore, seja à noite, entre oração, seja de madrugada, ore, todo momento esteja orando, perseverai na oração, tá? Por quê? Porque isso é muito bom para nós. Então eu encerro aqui com essa palavra: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Vamos orar? Vamos orar. Você que tem fé, você que crê, você que tem esperança, tá? Essa palavra,
essa palavra me enche de esperança, me enche, tá? E quando o coração nosso está cheio de esperança, você pode ouvir o que for, você pode ouvir falar assim, olha, o mundo está virando de ponta cabeça, você não dá a mínima, porque o seu coração tem esperança em quem? Em Deus, aleluia, sabe, irmãos? Eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo tantos exemplos, né? O Josué, quando estava naquela guerra, parece que a guerra não ia ter fim, a esperança dele estava em Deus, pois ele olhou para o céu, gritou e falou, sol, para, lua, detém, né? Amados irmãos, o mar vermelho se abriu, quantos milagres, quantas coisas a palavra de Deus mostra, revela, registra, não é verdade? Quantos acontecimentos, né? Aqueles homens que foram lançados na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, não é? A esperança de Sadraque, a esperança de Mesaque, a esperança de Abednego estava onde? Estava em Deus, e nada aconteceu com eles, não é? O próprio profeta Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, aonde estava a esperança do profeta Daniel? Estava em Deus. Por isso os leões nem sabe, não fizeram nada com ele, nem o arranharam. Sabe por quê? Porque a esperança do profeta Daniel estava no Senhor. Então, eu tenho aprendido muito nesses últimos dias sobre a esperança. Espera no Senhor, espera nele. Vamos orar. Então, você que tem esperança, você que crê, coloque um copo com água aí perto do seu celular, né? Se fosse uma rádio, eu ia falar, coloca aí, né? Perto do seu rádio, mas coloca aí perto do seu celular. Vamos orar. Ó Pai, nesse exato momento, eu venho aqui através da Tua palavra que foi ministrada, poder da Tua palavra, eu venho, Pai, orar. Orar, Pai, pelo Brasil, por esta nação. E não só pelo Brasil, mas como também por todas as demais nações que vivem nesse mundo. Porque o Senhor, Pai, é um Deus, é um Pai que não só ama o Brasil, mas que ama todas as demais nações. O Senhor ama, Pai, todas as demais nações, os demais países, porque existem pessoas, Pai, filhos Teus, que estão em toda parte desse mundo. Por isso eu oro, Pai, eu intercedo nessa noite, pelo Brasil, pelas demais nações. Eu oro, Pai, pelas autoridades, para que o Senhor venha, Pai, trabalhar no coração delas, e elas venham ser pessoas justas, pessoas honestas, pessoas, Pai, que venham, Senhor, realmente cumprir com o papel, Senhor Deus, da qual o Senhor estabeleceu na vida deles. Pai, eu oro, Senhor Deus, pelas igrejas, por todas as igrejas nesse mundo afora. Eu oro, Pai, pelas pessoas, por todas as pessoas, Senhor Deus, não só por evangélicos, não, eu oro por todas as pessoas, por todas as famílias, por todos os lares, por todos os jovens, filhos, crianças, por toda a população. Pai, eu oro, Pai, por todas as nações, e eu peço, Pai, a Tua bênção, eu peço, Pai, a Tua graça, eu peço, Pai, o Senhor Deus, o Teu amor. Pai, eu sei que o Teu amor já foi derramado, já foi demonstrado, já foi revelado lá na cruz, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Mas, Pai, que as pessoas possam, ó Pai, acreditar nesse amor, que as pessoas possam ter fé, que as pessoas possam ter esperança, Pai, em Ti. Que a esperança das pessoas, Pai, não venha se desvairar, que a esperança das pessoas, Pai, não venha, Senhor Deus, fugir, sair do foco que é o Senhor, Pai, mas que elas possam estar conectadas no Senhor, que elas possam estar, Pai, firmes no Senhor, que a esperança, Pai, da nação brasileira, que a esperança das nações, que a esperança, Pai, das autoridades, que a esperança do povo, Pai, possa estar depositada no Senhor, conectada no Senhor, Pai, alicerçada, fundamentada somente no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Pai, eu amo a Ti, e eu peço nesta noite, Pai, abençoa o Teu povo em toda a face da terra, Pai. Senhor, proteja, Pai, as pessoas, livra, Pai, as pessoas do caos, da miséria,
Pai, Senhor Deus, das pestes, das pragas, das situações adversas, das circunstâncias, Pai, que têm chegado. Livra, Senhor, o teu povo, guarda, Senhor, o teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso seja grandemente derramado na vida, nos corações de cada filho teu nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, pode beber a sua água, tá? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua semana. Tenha uma semana de bênção, tá? Seja em casa, seja no trabalho, seja onde você estiver, tá? A bênção do Deus Todo-Poderoso te acompanhe sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nosso irmão Vinícius, né? Ele vai estar aí falando aí as pessoas que participaram, vai dar um alô para todas as pessoas que estão aí participando, tá? Deus te abençoe. Glória a Deus. Quantos gostaram dessa palavra, meus amados irmãos? Creio que Deus falou com você grandemente, não é verdade? Eu quero pedir para todas as pessoas, quando nós iniciar esta live de domingo e de quinta-feira, que você possa estar escrevendo para nós nos comentários, paz do Senhor, né, um aleluia, né, para no final a gente estar mandando um alô para vocês, né? Quero mandar um alô para a irmã Alessandra e família, irmão Antenor e família, irmão Cristiano e família, irmã Lucilene e família, Reinaldo Lopes e família, irmão José Vilas Boas e família, a irmã Aline e toda a sua família, o irmão Juninho, né? Mandar um abraço para o irmão Demir, que estava nos acompanhando do sítio, que Deus possa te abençoar, irmã Adriele e família, irmã Hilda e família, irmão Cláudio Mael e toda a família, irmã Daniel Patrícia, que está na Holanda nos assistindo, Deus abençoe sua vida, a irmã Silmara França, que Deus te abençoe grandemente, o irmão Jefferson, que Deus te abençoe, irmão Rodrigo, pastor Rodrigo de Catanduva, que está nos assistindo também, Deus possa abençoar a vida de vocês todos. Um abraço para todos que nos assistiu, né, nesta live. Quero mandar um abraço para o meu amigo José Luiz Ramos, que está em Garça, cidade vizinha de Bauru, e o pastor Maurício de Brasília, né? Que Deus possa abençoar todos vocês. E o Fernando e a Daniela, que Deus abençoe vocês grandemente. Danilo e toda a sua casa, que Deus abençoe todos grandemente. Né? A próxima live eu peço para que todos vocês que estiverem nos assistindo, né, comente aqui para no final a gente estar mandando um alô, um abraço para todos vocês. Né? Quinta-feira às 7 horas estaremos ao vivo novamente. Crie expectativa, né, que essa semana seja uma semana abençoada para todos que nos assistiu e todos os que vão nos assistir, em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês.